domingão de Cruzeiro em dose dupla, final da Copinha, clássico diante do Atlético Mineiro, situação de tabela no Mineiro, hein? Resultados da rodada não foram bons para o Cruzeiro e piores ainda para o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui falando sobre a Copinha, deste duelo importante, o Cruzeiro buscando a conquista pela segunda vez da Copinha, trazer todos os detalhes deste domingão especial. Copinha, técnico Myron César, não tem Eduardo Pape, vamos ver o que ele vai fazer em termos aí de substituto. Tem o Alessandro aí como talvez o principal para ocupar esta vaga, mas a definição somente na manhã deste domingo. De qualquer forma, é um Cruzeiro aí muito forte, sabendo que do outro lado tem o São Paulo, também um grande time. A bola rolando então às 11 horas da manhã. E mais tarde, jogo importante para os dois times, hein? Porque os resultados não foram bons para o Cruzeiro, como eu falei, e foram piores ainda para o Atlético Mineiro. Situação bem complicada. Assim como no ano passado, o Cruzeiro teve uma grande chance de atrapalhar os planos do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. Só que acabou vacilando no Mineirão. E agora, de novo, o Cruzeiro tem uma chance de avacalhar bem a vida do Atlético Mineiro em termos de classificação. Por quê? Ontem tivemos a vitória goleada do Norte para cima do Pouso Alegre, 5-2. A vitória da URT sobre o Itabirito, 2-1. Uberlândia e América empataram por 1-1. Hoje nós temos o clássico às 18 horas, na Arena, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tombense e Democrata de Governador Valadares às 8 horas da noite. Atlético e Betim também às 8 horas da noite. E por que eu falei sobre os resultados? No grupo do Cruzeiro, o Norte é o líder, chegou a 8 pontos. O Cruzeiro tem 6 em segundo. E no grupo do Atlético Mineiro, a URT foi a 11 pontos na primeira colocação. O segundo é o Democrata, com 7, e o Atlético Mineiro é o terceiro, com 4 pontos ganhos. Lembrando que se classifica para a próxima fase o primeiro de cada grupo e o melhor segundo, ou vão se classificar para a próxima fase, né, semifinais. Os primeiros de cada grupo, mais o melhor segundo colocado. Então é um jogo aí que pode significar muito para Cruzeiro e para Atlético Mineiro. A gente se preocupa aqui com o Cruzeiro e que seja um grande jogo com os titulares em campo. Na semana em que o Cruzeiro vai estrear na Série A do Brasileirão, o duelo diante da equipe do Botafogo, quinta-feira no Rio de Janeiro. O Botafogo vivendo aí um momento de muita turbulência. O Cruzeiro que fechou a preparação com um treinamento neste sábado, ou as preparações foram encerradas, né? Para o duelo diante do Atlético Mineiro. E com uma ótima notícia, Cássio treinou normalmente e vai para o jogo. O Cruzeiro divulgou até imagens e a informação é essa realmente, não tem nada de fazer mistério por ser um clássico e etc. Pelo contrário, né, se fosse para fazer mistério, era só não divulgar nada, nenhuma foto, nenhuma imagem e tratar o jogador como dúvida, mas o Cruzeiro não fez isso. Pelo contrário, confirmou, buscamos também a confirmação disso, e o Cássio, claro que existe ali uma precaução, né? Uma proteção, mas nada que impeça do Cássio atuar seguindo aí o protocolo médico e muito bem para isso. Então, será o goleiro do Cruzeiro. Foi mais um susto, né? Porque, como eu disse, a expectativa era de que o Cássio pudesse ter tido uma fratura no dedo, aí seria caso cirúrgico e um tempo, pelo menos de um mês de afastamento, mas os exames descartaram essa possibilidade e o Cássio está confirmado. Claro que o técnico Tite só vai confirmar o time no vestiário da Arena
mas é uma tendência aí de um Cruzeiro muito próximo, ou o Cruzeiro que jogou contra o Uberlândia, por exemplo, com o Gerson ficando à disposição no banco de reservas. O Gerson ainda precisa da melhor condição física, de ter mais ritmo, de encaixar mais nesse time do Cruzeiro. Claro que num futuro próximo, o Gerson é jogador que custou 27 milhões de euros, né, pessoal? Então, claro que valor de transferência não tem que dar titularidade para ninguém, mas todo mundo entende que o Gerson, pela qualidade técnica, pelo esforço que foi feito, ele vai ser titular nesse time do Cruzeiro, e é só aguardar o tempo disso. Mas enquanto isso, deve ir atuando como opção no decorrer dos jogos para se adaptar ainda mais e ser o jogador que todo mundo espera. A primeira amostra ali do Gerson, né? Acho que deixou o torcedor aí com uma expectativa bem legal de que ele vai ser um atleta muito importante neste elenco do técnico Tite. Então, claro que a confirmação somente uma hora antes da bola rolar, mas com o Cássio treinando, não deve ter nenhuma mudança em relação àquela formação titular que goleou a equipe do Uberlândia. Quanto aos outros jogadores, também não devemos ter nenhuma novidade assim na lista dos relacionados. O Vidalba deve ficar para a próxima semana, para o jogo com o Botafogo, para voltar a ser relacionado. Já vem treinando com o grupo e está muito bem. Matheus Henrique, já ali na parte da transição, né, para em breve ser liberado. O Sinisterra naquela condição ainda de pré-temporada. Então, os outros jogadores ainda se recuperando aí no DM, o Marquinhos, o Matheus Cunha, e o Cruzeiro tendo as opções, principalmente ali pro ataque, por exemplo, começando com o Wanderson, teria aí o técnico Tite, o Kenji para beirada, o próprio Arroio também, aí para centroavante, Chico da Costa, o próprio Neisser, Vídea Real. Então, vamos acompanhar e aguardar o que vai fazer aí o técnico Tite quanto a essa formação e também para completar a lista dos relacionados. Fato é que é um Cruzeiro bastante concentrado e sabendo que, depois de perder em casa para o Democrata de Governador Valadares, da forma como foi, o time tem aí uma situação de voltar a vencer imediatamente, mesmo sendo um clássico na casa do adversário, porque sabe que os 3 pontos são fundamentais neste momento para já se recuperar na rodada seguinte e seguir aí em busca da primeira colocação no Grupo C do Campeonato Mineiro. O torcedor do Cruzeiro vai marcar presença, 2.500 cruzeirenses são aguardados na Arena neste domingo às 18 horas. O Cruzeiro provável com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Não deve fugir disso, com o Gerson ficando como opção no banco de reservas. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!